Saudações, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui essa oficina maravilhosa do Bloco de Pífanos de São Paulo, com o apoio do edital que apoiou os blocos carnavalescos em 2020, Secretaria de Cultura, Município de São Paulo. E aqui, minha gente, a gente vai hoje passar para vocês como se fosse toda a iniciação, né, do Bloco de Pífanos que a gente faz com os membros que chegam aí no bloco, né? Que chegaram já, centenas de pessoas aí nesses últimos anos. E para quem não conhece, o Bloco de Pífanos de São Paulo surgiu aqui nesse espaço, Casa dos Arcos, onde meu nome é Felipe Gomide, não me apresentei para vocês. Aqui em casa a gente começamos a receber aí semanalmente as pessoas para aprender o pífano, abrindo a casa, a porta de casa para o pessoal chegar livremente. E foi uma grande alegria, porque logo no primeiro encontro, assim, essa casa ficou cheia de gente, tinham 60 pessoas aqui querendo aprender o pífano, e o nosso maior estímulo e incentivo foi justamente o conhecimento da tradição do pífano, dos mestres, que, não o conhecimento de ser alguém que nasceu e cresceu lá, mas de alguém que se apaixonou. E vendo os mestres de pífano viajando, Sebastião Biano, seu Raimundo Genicete, Mestre João do Pife de Caruaru e tantos outros, sentimos essa grande vontade, desejo de compartilhar, e divulgar o pífano para que mais pessoas possam conhecer esse tesouro da cultura brasileira e com isso valorizar os mestres, valorizar as comunidades tradicionais, as bandas cabaçais e tudo que segue, com o universo do pífano, minha gente. Então, hoje a gente vai passar os princípios básicos do instrumento, falar um pouquinho do pífano. Quem quiser conhecer mais, se inscreva aí no nosso canal do Bloco de Pífanos de São Paulo. A gente também tem encontros semanais pela internet, em aulas virtuais para todo o Brasil. Então, cheguem junto, quem quiser, com o Bloco de Pífanos, e vamos começar. Bom, não tem como a gente começar sem falar desses instrumentos mágicos que são as flautas, Instrumentos que manipulam o som do ar, o som do vento, e que estão muito ligados à nossa ancestralidade, minha gente? Então, a gente tem registros, arqueológicos aí de flautas de uma antiguidade absurda, tem um museu na Crimeia que tem uma flauta, de osso de antílope, que tem uma datação de 90 mil anos de idade, E outras flautas com 30 mil anos, 40 mil anos, 5 mil anos. Então, são instrumentos que estão espalhados por todo o planeta, E que aqui a gente está na América, o continente das flautas, Desde quando os portugueses chegaram aqui, a diversidade de instrumentos de sopro, e ainda hoje em dia é gigante, E traz uma riqueza muito linda, E essas flautas, no formato do pífano, são flautas transversais, Que a gente toca de lado, e que elas contam, com um buraco, que é onde a gente produz o sopro, e 6 outros buracos onde a gente manipula os dedos aqui, certo? Existem flautas nesse formato em diversos países, povos e culturas, Os registros mais antigos de flautas nesse formato são do bansuri indiano, Que é um instrumento ancestral, da cultura hindu. E é muito importante a gente saber que no Brasil, os pífanos vieram acompanhados, de um formato musical, utilizando caixa, a zabumba, tanto que as bandas tradicionais de pífano também são chamadas de zabumba, ou banda cabaçal, e a caixa, que é o tarol, geralmente aquela caixinha menor, a zabumba, um contrassurdo, que vai repicar com a zabumba, o prato a 2, e a pareia de pifes, ou seja, 2 pifes tocando junto, Por isso que os pífanos tradicionais, vou até pegar aqui e mostrar para vocês. Os pífanos tradicionais brasileiros, eles têm os buracos todos com o mesmo tamanho, numa simetria também de distância, Então, esse pífano aqui, por exemplo, do grande mestre Sebastião Biano, E basta para as bandas de pífano tradicionais, basta você ter 2 pífanos afinados iguais que você vai conseguir atingir uma afinação, E tocar e fazer toda aquela riqueza maravilhosa que as bandas de pífano fazem. E existe também hoje em dia o pife moderno, que foi o pife adaptado, para estar exatamente nas mesmas notas que outros instrumentos musicais, como a sanfona, o violão. Então, por exemplo, esse pife do querido Tanaka do Pife aqui, que a gente acompanhou a oficina de construção, que faz um pife afinado já com diferentes distâncias e tamanhos de buracos para atingir a afinação com outros instrumentos. Então é muito importante a gente saber isso. E antes da gente começar a ir para a parte prática, que é o mais importante hoje, a gente acha muito importante
falar, quando a gente vai estudar um instrumento como o pífano, como a rabeca, instrumentos da cultura popular brasileira, né? São instrumentos que a gente, que nem aqui em São Paulo tem a Teodoro Sampaio, né? A loja, a rua que tem as lojas musicais, e você não vai encontrar, né, um pífano lá, uma rabeca, porque são instrumentos que estão ligados, né, a comunidades tradicionais, né, que resguardaram essas manifestações populares por centenas de anos aí. Então a gente sempre estimula todo mundo que vai estudar o pífano a pesquisar, né, sobre os mestres, sobre as bandas tradicionais, né, sempre nos primeiros encontros do bloco a gente fala bastante, né, da cultura tradicional, mostra vídeos e apresenta discos para as pessoas ouvirem e as bandas. Então, vocês estão aí em casa, não deixem de conhecer a banda de pífanos de Caruaru, por exemplo, com sua tradição maravilhosa, e o grande mestre Sebastião Biano, que aí está aí firme e forte com seu pife, semeando há mais de 100 anos essa cultura tradicional maravilhosa, né? Júnior Caboclo, grande pareia da banda de pife, né? Hoje em dia. Vocês têm que conhecer Zabé da Loca, maravilhosa pifeira mestra que já se foi e deixou aí tantas histórias e tantos pifeiros num projeto tão lindo, tantas composições, né? Nosso mestre Edmilson do Pife, padrinho oficial do bloco de pífanos, que tivemos a honra de conhecer e vivenciar os últimos anos da vida dele em parceria, né, com muito amor entre o bloco e o grande mestre, né, com a intermediação do nosso querido Tanaka também, sempre próximo do mestre. O grande, né, João do Pife de Arapiraca, um grande mestre que já se foi, Chau do Pife, né, Banda Zé do Estado, João do Pife de Caruaru, né, e tantos outros mestres que se a gente começa a falar, a lista é longa. Então, essas referências que a gente falou agora para vocês, é muito importante vocês coloquem aí no YouTube, pesquisem e conheçam mais, né? Então eu estou aqui, por exemplo, com os pífanos diferentes, esse aqui do grande mestre Edmilson do Pife, para você ver como tem diferentes materiais usados para fazer esse instrumento. Esse aqui, no caso, um tubo de alumínio, né? Tenho aqui também, ó, o pife do querido Lincoln Rodrigues, de PVC. Então, são vários, né, os materiais que a gente pode usar para tocar e para fazer o pife, certo? Então agora vamos começar a parte prática desse nosso encontro. Bom, vamos lá. Aqui nessa oficina a gente está se propondo, né, a tentar dar uma resumida assim, na didática que a gente passa para os membros do bloco para ensinar o pife, principalmente no primeiro semestre, os primeiros 6 meses de aula. Assim a gente foca nesse tipo de estudos, exercícios e repertório que a gente vai passar aqui para vocês hoje de uma forma bem resumida, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar. Tá aqui o pife, né? Para a gente segurar esse instrumento, minha gente, a gente vai fazer da seguinte maneira, ó, com a mão esquerda a gente vai passar a mão por trás do pífano e esses 3 dedos a gente vai colocar em cima desses 3 buraquinhos. Naturalmente, nosso dedão vai cair aqui, né? Para a gente segurar o instrumento. E a gente vai colocar nessa posição lateral, certo? Já com a mão direita a gente vai vir aqui, ó, por trás e colocar também os 3 dedos nesses 3 buraquinhos, né? Para o pife ter um equilíbrio, a gente com a mão esquerda pode utilizar o dedão como, né, uma força que vai contra aqui essa região onde vai estar o buraquinho do pife, para a gente segurar. Existem pessoas, principalmente o pessoal que estuda flauta transversal, que tem, né, um modelo de segurar mais dobrado assim também. E o pife permite, né, essa variedade de modelos de segurar a mão. A gente tem que estar confortável, né? E eu mesmo seguro dessa maneira, né? Com o dedão aqui, pressionando aqui contra e as pontas dos dedos em cima de cada buraquinho. Lembrando que a gente vai ter que fechar esses buracos, né, preenchendo completamente aqui, sem deixar nenhum espaço. Existem pifeiros que gostam de tocar mais para frente, assim, ó, com esses dedos mais na ponta e esses aqui mais para o meio também. Então, vocês podem ver o que funciona melhor para vocês, tá bom, minha gente? E, colocando assim, ó, o primeiro estudo que eu gosto de fazer com os alunos é, antes da gente passar para a parte do sopro e da respiração, é a gente, ó, concentrar aqui, tentar manter uma postura ereta, certo? E aqui a gente vai manter essa posição, fechando todos os buraquinhos com os dedos. E agora a gente vai levantar apenas esse dedo aqui, ó, o dedo que está mais longe da nossa boca. Vamos chamar de dedo 1. E a gente vai pôr e tirar ele um pouquinho, para a gente se acostumar com esse movimento, né? Que a gente vai usar tanto.
E com esse dedo levantado, a gente vai fazer a mesma coisa com o próximo dedo, o dedo 2 aqui, ó. E vamos bater um pouquinho. Por quê? Para o nosso cérebro acostumar com esse movimento, né, do nosso corpo, com essa postura, né, já criar todas as sinapses ali para a gente ter esse movimento definido. E vamos seguir. Agora o dedo 3, os outros dois ficam levantados, ainda sem pensar em soprar. Próximo dedo, a gente agora vai brincar um pouquinho com ele. Vocês podem ficar até mais tempo em casa, parar o vídeo, até acostumar mesmo. Reparem que eu deixei o dedinho da mão direita aqui apoiado, tá, gente? Na ponta do pífano, na área da madeira aqui do bambu, tá bom? Porque ele dá um apoio também, ele é nosso último apoio aqui. Então a gente vai utilizar também o dedinho sempre aqui parado. E agora, dedo 5. Todos os dois levantados, a gente acostuma um pouco com esse movimento. Dedo 6, né? Está chamando de 6. E é isso aí. Agora, então vocês repararam que esse movimento a gente foi levantando um por um. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e sem nenhum dedo, certo? Ou seja, no pife a gente não vai usar, nesse momento pelo menos, nenhuma chave assim, nenhum movimento muito diferente. Então esse é o movimento que a gente vai ter que acostumar. Então vamos fazer um pouquinho isso aqui, ó. Levantar um por um e voltar. Né? Antes da gente pensar no sopro, vamos acostumar o nosso corpo com essa postura, com esse movimento, certo? Bom, e depois que a gente já praticou, né, essa sequência, né, que é o movimento que a gente vai ter que acostumar, a gente agora vai partir para a parte do sopro. Né? Como que a gente, afinal, tira o som do pife, né, minha gente? Na verdade, não é nada de outro mundo, tá? Tem pessoas que vão ter uma facilidade, vão pegar um instrumento, assoprar e já vai sair uma nota. Tem pessoas que vão ter uma dificuldade, né, e vai demorar para sair o som. Isso não quer dizer que você tem que desanimar, né? Pelo contrário, a gente tem exemplos no bloco de pessoas que tiveram, assim, demoraram muito para conseguir tirar o som pelo sopro, né? Pela embocadura da pessoa, né? Um aspecto biológico aí de cada um, natural. E hoje é dos grandes, né? Uma grande instrumentista do bloco que toca muito, a querida. Então, realmente, vocês têm que ter essa perseverança aí nesse momento. E a gente vai primeiro já tentar com o instrumento. Então, a gente vai preparar o pífano. Lembrando que não adianta a gente soprar aqui, né, minha gente? Né? Na madeira, a gente vai focar aqui bem no buraquinho. Então, a gente pode sentir, passando aqui no lado, onde está esse buraquinho. Até deixar ele bem no meio, ó. Certo? Uma vez que a gente deixou assim, a gente vai preparar aquela postura. Só que a gente vai só deixar um dedo, tá bom, gente? Vamos deixar um dedo apenas. Vou chamar de dedo 1, vou inverter agora. Esse vai ser o dedo 1. E vamos soprar. Pensando que o sopro não é um sopro para frente, a gente vai tentar soprar para baixo. Então vamos lá. Deu para sacar? Lembrando que eu aqui, gente, estou usando o pífano em dó, que é o pífano que a gente usa nos primeiros semestres, né, do bloco de pífanos de São Paulo e nos nossos cortejos, que é um pífano mais agudo e que tem uma projeção grande, né? Então, para tocar na rua, ela é demais esse pífano, mas é mais tradicional os pífanos que a gente também utiliza, né? Principalmente entre os mais avançados do bloco aí, o pífano em sol, né? Ou nessa região, pífanos um pouco mais graves, que são também maravilhosos, tá? Mas então, eu tô com o pífano em dó aqui para vocês saberem. E esse é o movimento, né, e o sopro que a gente vai tentar tirar para chegar no som do instrumento. Então, muitos aí com certeza já estão conseguindo tirar um sonzinho aqui. A gente tem que pensar que a gente tem que evitar o desperdício de ar, né? Então a gente soprar muito para fora, a gente tem que realmente focar no buraquinho, que o nosso ar entra aqui, que a gente vai, né, economizar ar e com isso ter mais respiro, ter mais pulmão aí para tocar, né? Sem gastar tanto fôlego, né? No começo, gente, é comum, né, a gente também sentir uma falta de ar, uma tontura, né? Então, isso é normal e com o tempo a gente vai adquirindo uma capacidade maior, né, de respiração, né? Então é bom vocês também terem um respiro, tocarem um pouco, mas descansarem, né? Não precisa forçar tudo de uma vez. E aí, esse sistema do sopro, né? Estou aqui com uma garrafinha de refrigerante, vou mostrar para vocês aqui como é que faz um exemplo que é o mesmo sopro que se tira numa garrafa, por exemplo, né? Então, o
Quem tiver uma garrafa em casa, que não estiver conseguindo fazer o som no pífano, pode praticar assim também, ó. Né? Vocês reparam que é o mesmo estilo de sopro, né? Das flautas transversais. Bom, e aí a gente vai começar a conquistar as notas, né? Eu espero que vocês em casa pratiquem com bastante calma e tentem tirar essa nota, que é a nota Lá, né? Nesse pífano. E aí a gente pode deixar esse dedo e só colocar mais um dedo. E aí soprar. Vocês reparem que é uma nota mais grave, né? A gente está descendo, podemos dizer assim, né? E quanto mais grave a gente for caminhando aqui, quanto mais dedos a gente for colocando, mais denso vai ficando o nosso ar, né? A gente precisa de menos pressão. Né? Quando eu estou aqui nos agudos, eu vou precisar de mais pressão, de mais sopro. Nos graves, eu tenho menos ar, né? Eu tenho um ar que eu sinto assim, um ar mais quente, assim, sabe? Um ar mais gordo. Então a gente tem que ir relaxando e vamos sentindo nota por nota. Eu coloco mais um dedo. E mais um. Eu posso brincar um pouco nessa região. Vocês podem brincar um pouco aqui para já acostumar esses dedos. E vamos colocar o quarto dedo. Já estou colocando um ar, né, mais denso, né, com menos pressão. Mais um agora, 5 dedos. E vocês não precisam começar com um sopro muito forte. Começa com um sopro mais lento e vai aumentando. E o último dedo. Que vai dar essa escalinha, né? Né? Como esse pífano está em Dó, a gente tem aqui o Dó, né? Com todos os dedos fechados, o Dó. Seguindo aqui é o Ré, né? Mi, Fá, Sol, Lá, tudo aberto é o Si, né? E se eu fechar todos os dedos de novo e soprar forte, é o Dó, tá bom? Depois eu vou falar que tem uma manhinha nessa nota aqui, ó, que eu já vou falar sobre isso, mas aí continua a mesma sequência, né? Outra escala de Dó em uma oitava acima, certo? E aí, as dicas para esse sopro, né, gente, é vocês tentarem buscar um direcionamento, assim, né, do ar, né, tentarem relaxar para tocar as notas mais graves. E lembrando que a gente, no pífano, vai estar sempre respirando pela boca, tá, gente? Então, vamos agora voltar um pouquinho e falar sobre esse sopro, né? Esse sopro, a gente vai pensar um pouco agora nessa região do diafragma e fazer um exercício mais ou menos assim, que a gente vai respirar pela boca e encher a barriga. Solta o ar, recolhe a barriga. Então, e pode assoprar forte assim, de uma vez. Enche a barriga. Né? Esse músculo que a gente está trabalhando é o diafragma, que a gente vai estar usando para estar enchendo o nosso pulmão rapidamente de ar, né, pela boca, para estar tocando o pífano. Então, esses sopros, a gente também vai começar a trabalhar a consciência, né? A consciência de respiração. Lembrando que, poxa, o pífano ele é um maravilhoso instrumento musical, mas também é um grande objeto para meditação, né? Então a gente sempre vai aquecer, por exemplo, com notas longas. Né, e continua, mas aí a gente já vai entrando num novo estado aí pela, né, esse ciclo de respiração mais prolongado. Então o pífano ajuda a gente até nisso, né? Então, tenham bastante paciência para conquistar todas essas notas, né? Para estar conseguindo tocar
do Dó grave, né, até o Si, que aqui é essa nota todas soltas, né? Então já aproveitando, repetindo o nome das notas, né, que a gente também tem que decorar, tá, gente? Nesse pífano aqui a gente tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e daí continua, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si de novo, tá bom? Se fosse o pífano em Sol, seria, né, com todas fechadas o Sol, né, Lá, Si, Dó, ia continuar nessa sequência, ou pífanos em outras tonalidades, tá bom? Bom, e a partir do momento que vocês já conseguiram conquistar essas notas no pífano, né, achar uma postura confortável e realmente tirar o som dessas notas, a gente sabe que as mais graves são mais difíceis, tá, gente? O pessoal sempre tem uma dificuldade, mas chega um momento que isso vem naturalmente. A gente vai começar um exercício. Vocês vão treinar, depois de fazerem bastante esse aqui, ó, que é o exercício descendo em notas longas. Né? Que é o jeito mais fácil de conseguir conquistar as notas longas, é descendo lentamente. A gente já vai começar a ter uma percepção que a gente não vai fazer, isso é muito importante, tá, gente, também. A gente não vai fazer... Se eu fizer assim, ó, é diferente de eu fazer... Então, o que eu estou fazendo? Uma articulação, né? Com a língua, eu estou fazendo... né? Um pequeno tu, né? Segurando o ar para dar esse golpezinho, né, de ar. Então vamos praticar isso um pouquinho também, tá? Esse vídeo é para vocês assistirem várias vezes, né? Parando, fazendo os exercícios, continuando nos momentos que vocês acham que tá legal. Então podem fazer um pouco do... Certo? Então conquistar esse tu também é bem importante. E tem uma dica importante que eu já vou passar para vocês, que eu comentei agora há pouco. A nota Dó, quando eu vou tocar uma oitava acima, a gente levanta esse primeiro dedo, tá, gente? Então ela é como se fosse todas fechadas igual o Dó, só vou levantar esse dedo. Então, ó, grave e agudo. Tentem aí, ó. Certo? As demais notas, a gente não precisa mudar nada. Então o Ré vai ser igual. Né? E o que eu fiz aqui? Isso foi apenas na embocadura, né? Eu joguei um ar com mais pressão, né? E concentrei o meu sopro um pouco mais fininho, certo? Como se fosse mais para frente também, tá? Quanto mais agudo, a gente pode pensar o ar mais para frente, mais grave, mais para baixo, tá? Mais agudo com mais pressão também, tá bom? Então, ó, as outras notas, o Ré, o Mi, certo? Tudo aqui no bico, né? Com sopro mais forte, eu tiro as notas agudas. Certo? Então é legal vocês praticarem também, lentamente, né? Tocar a nota grave e tentar tocar a oitava, né? Então, com o uso do metrônomo, antes da gente até ir para esses exercícios de oitava, é legal a gente começar a conquistar essa escala. Então, a gente coloca lá no YouTube, metrônomo 60, um vídeo, e podemos tentar verificar 4 tempos em cada nota.
né? E praticar bastante essa escala, indo e voltando, ter um sopro. Essa é a primeira etapa no processo de aprendizado do pífano, né? Agora, a segunda etapa vai ser quando a gente começar a acelerar esses exercícios com um pouco mais de técnica, né? Então, eu vou passar um exercício que é muito bom, que a gente vai fazer o quê? A gente vai subir da nota que a gente está, a tônica, a gente vai subir 5 graus. Então, vai subir, aqui é o 1, a gente vai para o 2, 3, 4, 5, né? 5 e voltar, 4, 3, 2, 1. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. A gente vai fazer esse movimento. Com o metrônomo em casa, a gente pode fazer... De novo. E ficar com o metrônomo assim, ó. Tec, tec. E repetindo, né, esse movimento primeiro. E aí a mesma coisa, começando da próxima nota, do Ré. Então vai ficar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. E vamos ficar praticando um pouquinho. Né? Tô fazendo aqui sem ornamentações, né? Só pra gente ir acostumando. E vai fazer isso em todos os graus, gente. Então aqui saindo do Mi. Saindo do Fá. Né? Saindo do Fá, a gente já vai ter uma chavinha aqui, né? Fá, Sol, Lá. A gente vai ter o Si solto e o Dó agudo, levantando esse dedo. Então vai ficar... Depois do Sol... Aqui tem essa outra chavinha, né, que a gente está no Dó agudo e vai para o Ré agudo, né? E com o tempo vocês vão conseguir fazer isso, né? Saindo do Lá. Saindo do Si. Saindo do Dó agudo. Então é um exercício muito importante de técnica, tá? Pra gente começar bem lento e acelerando aos poucos, né? O exercício mais importante provavelmente é o estudo de notas longas, né? Então a gente pegar cada uma das notas e tentar dar um sopro bem longo, tentando ter pouca oscilação, né? Nessa onda sonora, que ela seja... né? Mais uma coisa uniforme, que nem uma linha reta, né? Então, escolher uma nota e com todas, né? Pode fazer subindo do Dó ou descendo do Lá. A gente já demonstrou, né? Nota longa. Não vou nem repetir para a gente aproveitar esse vídeo bastante, né, minha gente? Bom, aí outro aspecto muito interessante do pífano que vocês precisam saber é que ele, como vocês podem ver, tem as notas aqui que a gente tocou, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas, certo? Só que na música a gente tem muito mais notas, né? A gente tem os meio tons, né? Os sustenidos, os bemóis, e no pífano a gente tem todas essas notas, né? Então, né, utilizando o meio dedo, que a gente chama, o meio buraco, a gente consegue chegar nessas notas, né, sustenidas e bemóis. Então, por exemplo, quando eu faço... Eu não estou fazendo... E nem... Eu estou usando... né, o meio dedo aqui nessa nota, né? Seria aqui o Si e eu tenho aqui o Si bemol, certo? E isso serve para todos os buracos, né? Então, né, aqui no Sol, por exemplo, né, tirando o Lá bemol, e a gente vai ter músicas no repertório tradicional de pífano, né, principalmente na digitação dos mestres, que utilizam muito os meios dedos, né? Então é um recurso fenomenal desse instrumento, do pífano, né? E a gente vai ter um outro vídeo oficina, um vídeo aula aqui para vocês,
que a gente vai ensinar as primeiras músicas do bloco de pífanos, né? Para vocês, a partir desses, né, esse super resumo aí, para vocês conseguirem assoprar e entender como funciona o instrumento, tirarem as primeiras músicas, que são as primeiras músicas que a gente ensina no bloco de pífanos, que muita gente, né, já toca e já faz a alegria do povo aí. Então, seria um prazer ter vocês tocando também com a gente, né, aprendendo esse repertório. E daí, né, antes de a gente finalizar esse vídeo, eu vou falar para vocês também já irem estudando o meio dedo, né, fazendo, por exemplo... Esse é o spoiler do outro vídeo, a anunciação. Mas vocês brincarem aqui, ó. Pra gente já ir conquistando o meio dedo do dedo 1, tá? Que é o si bemol, nesse pif. E a gente vai ter músicas aí no próximo vídeo já ensinando com o meio dedo, a gente praticando. E alguns clássicos aí do nosso repertório, certo? Bom, antes de terminar, é importante a gente falar da conservação do instrumento, né? O pífano é um instrumento que, como a gente viu, tem de bambu, né? Tem de PVC, tem de alumínio, e cada um, né, os de PVC, né, de alumínio, não exigem um cuidado igual de bambu, mas é sempre importante a gente cuidar do instrumento, né? Nunca colocar no chão, né? Quando a gente vê alguém perdendo o instrumento por uma bobeira, assim, dá uma tristeza danada. Então vamos cuidar dos nossos instrumentos e principalmente os pífanos de bambu, né? Que o bambu aí é vivo, né? Praticamente. Então a gente recomenda que de tempos em tempos se passe um óleozinho, tá? Um óleo vegetal, qualquer tipo de óleo vegetal que vocês tiverem, encontrarem, pode utilizar, tá? Não vai usar nenhum óleo mineral, né? Mas um óleo vegetal são todos bem-vindos, tá? Quanto mais puro, melhor, né? E evitar uns que tem um cheiro muito forte, né? Então, por exemplo, vocês podem usar um óleo de copaíba, um óleo de andiroba, um óleo de gergelim, sabe? Até um próprio azeite, né? Óleo de coco. Então, de tempos em tempos passar e deixar o instrumento secar, né? Mas nunca deixar o instrumento no sol também, que às vezes pode perder o pife por o instrumento ficar no sol, né? É um instrumento que a gente pode lavar ele, passar uma água, sabe? Ele adora água, o pife, na cachoeira, não tem problema nenhum, mas não gosta de ficar úmido, né? Ficar numa sombra molhada ali muito tempo, ele vai ficar com fungos assim. Então são alguns cuidados legais para a gente ter com o nosso instrumento. Bom, é uma missão quase impossível, né? Passar tantos conceitos básicos em apenas um vídeo, mas eu espero que tenha aí contribuído, que vocês com calma estudem cada um desses exercícios que eu falei, utilizando o metrônomo, desenvolvendo a percepção musical, né? Ouvindo o seu instrumento e principalmente ouvindo o pif tradicional, ouvindo o Mestre de Mills, ouvindo Sebastião Biano, ouvindo Zabé da Loca. Dá um grande abraço para o nosso também padrinho, Carlos Malta, né? Um nome essencial no universo do pífano brasileiro. E convidar vocês para chegarem junto com o Bloco de Pífanos de São Paulo, seja você de onde for, né? Hoje o bloco tem gente de norte a sul do país, é uma alegria grande ali nos encontros semanais. Pessoal do Amazonas, do Pará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. É bom demais, né? Goiás, Rio de Janeiro conectados. Então, a gente espera aí ter contribuído um pouquinho com vocês. Assistam o próximo vídeo, tá? Que a gente vai ensinar as primeiras músicas do repertório. E temos também outros vídeos ensinando a construir pífanos de PVC também e de bambu. Assistam lá, né? Escutem as músicas do Bloco de Pífanos aí no Spotify. Temos nosso Instagram também, divulgando aí, e principalmente um grande salve para todos os pifeiros e pifeiras do Brasil, os mestres e comunidades tradicionais, né, dos interiores, das roças e das cidades, que inspira tanto a gente agradece demais. Grande abraço, minha gente, até a próxima, viva o Bloco de Pife!